Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Brasil Literário, onde a gente fala sobre grandes obras da literatura brasileira e explica elas para vocês de forma mais clara e objetiva. Bom, hoje a gente vai falar sobre o romance O Guarani, do José de Alencar, que foi um dos maiores autores do período do romantismo aqui no Brasil. Então, bora lá! O Guarani, escrito por José de Alencar e publicado em 1857, é um romance do romantismo brasileiro, mais especificamente na fase indianista. No século XIX, o Brasil recém-independente buscava construir sua identidade nacional e os escritores da época retratavam o indígena como símbolo de pureza, coragem e origem do povo brasileiro. José de Alencar, com suas obras O Guarani, Iracema e Ubirajara, idealizou o indígena como herói nacional, criando um Brasil colonial marcado pela natureza exuberante, pelo amor e pelo heroísmo. Agora eu vou introduzir um pouco mais sobre os personagens da obra. Bom, o romance ele se inicia no século XVII, às margens do rio Paquequer, no interior do Rio de Janeiro, onde primeiramente nos é apresentado Dom Antônio de Maris, um nobre português que mora numa grande fazenda fortificada e mora junto à sua mulher, Laureana, sua filha, que é nos mostrada como uma garota sensível, ingênua e doce, chamada Cecília, seu filho mais velho, chamado Diogo, uma filha que é vista como ilegítima, como se ele tivesse tido relações com uma indígena e essa filha fosse proveniente dessas relações, chamada Isabel, e também um garoto chamado Álvaro, que ali nos é apresentado como se fosse um capanga do Dom Antônio de Maris. Até no início ele começa como uma paixão pela Cecília, mas depois essa paixão vai se deslocando para Isabel. E por último, mas não menos importante, é nos apresentado Peri, um indígena que vive ali com a família e que é visto como um guerreiro corajoso e fiel, que está sempre ali por todos daquela família, mas principalmente para proteger Cecília. Antes dos grandes conflitos, Peri já demonstrava seu valor, porque foi ele quem salvou a Cecília na cachoeira. Enquanto isso, Loredano, um frei fugitivo de Portugal, que havia roubado dinheiro da igreja e que havia matado o homem, chegou à fazenda com a intenção de destruir a família Maris e tomar posse de suas riquezas. Ele tramava com todos os capangas, e só que Peri ouviu o plano dele e contou tudo para Dom Antônio, mas Dom Antônio não acreditou de primeiro assim. Nesse ponto da história, Álvaro, que antes nutria um amor pela Cecília, começa a construir um amor por Isabel, mostrando a sua capacidade de amar, apesar dos conflitos e das intrigas ali. Com os ataques dos Aimorés se intensificando, Peri tem um ousado plano. Ele tem a ideia de pegar como referência a lenda da Aimoré, em que diz que o guerreiro mais forte deve se envenenar e fazer com que os outros comam da sua carne para que assim se envenenem também. Então, Álvaro, após saber que Peri quer fazer isso, tenta convencê-lo a não fazer, porém não dá certo. Após isso, Peri consegue matar vários soldados e depois de matá-los, Laureano é capturado e queimado. Após Laureano ser capturado, Álvaro se machuca em guerra. E Isabel, preocupada com a sua situação, faz um ritual para salvá-lo. Porém, o ritual dá errado e os dois acabam morrendo. Percebendo que não há mais o que fazer, Dom Antônio decide destruir a sua casa. E a missão de fugir com Cecília é dada a Peri, que faz isso com maestria, chegando a uma palmeira. Lá da palmeira, eles conseguem ver a explosão das casas. E então, Peri conta a Cecília a lenda antiga indígena, que diz que um índio e uma índia se refugiaram em uma palmeira durante um dilúvio. E lá eles foram comendo as frutas e o que o ambiente os dava para comer. Quando as águas abaixaram, eles povoaram as terras e assim surgiu um novo mundo. O Guarani expressa o romantismo brasileiro, com temas nacionalistas, o heroísmo e a idealização do amor e da natureza. Peri
é retratado como o bom selvagem, um indígena puro, valente e fiel, símbolo da origem do povo brasileiro. Mas o livro também apresenta uma visão europeia e idealizada do indígena, que adota costumes e religiosidade cristã, distantes da realidade de um indígena. A devoção quase sagrada e dedicada a Cecília a transforma numa figura idealizada e inalcançável, refletindo os valores românticos da época. Apesar das críticas, o Guarani é uma obra fundamental da literatura brasileira. Ela marcou o início do romance nacionalista, ajudando a construir a identidade cultural do país. Por meio da união simbólica entre Peri e Cecília, o romance mostra a tentativa de fundir os mundos indígena e europeu, simbolizando o nascimento da nação brasileira. Como, por exemplo, ao analisar a analogia sobre a lenda contada por Peri sobre o índio e a índia que sobreviveram em dilúvio sob uma palmeira, demonstrando que ali Peri e Cecília iniciam o mundo, através da mistura entre o indígena e o europeu, representando o renascimento e a esperança da continuidade da vida e da cultura, assim como a miscigenação que formou o Brasil.